dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos e queridas alunas. Aqui é o professor Arthur, professor de literatura. Espero que ainda lembrem de mim, né? Então, estamos há um tempo sem nos contactar. Bom, espero que tenham aproveitado essa semaninha de descanso que tiveram. A semana de revisões espero que tenha sido proveitosa. Eu escolhi temas bastante pertinentes no vestibular e para a compreensão da nossa disciplina, que parte muito de uma interpretação textual. Espero que tenham aproveitado e aprendido bastante na Semana das Profissões. Se tiverem dúvidas sobre a profissão de professor, podem falar comigo, com os nossos colegas, que são todos professores, né? E, bom, vamos voltar agora com a nossa matéria. Estamos já no século XX, estamos já na reta final do curso, né? Então, a gente chega no momento em que o mundo que a gente conhece já é mais próximo do mundo que a gente vai ler hoje, por exemplo. A gente está falando hoje, por exemplo, da década de 1930. A gente está falando do século XX, que já é um século em que a maioria de nós nasceu. Alguns já nasceram no XXI. Se alguém nasceu no século XIX, eu não sei, né? Mas, enfim, estamos aqui para chegar no contemporâneo. Estamos cada vez mais próximos nessa linha do tempo da literatura, certo? Para que a gente possa relembrar um pouquinho do que foi o modernismo, foi um movimento em que o mundo se viu completamente em contato, em rede, por assim dizer, em que a globalização começa a se mostrar de uma maneira mais evidente e que nesse momento do brasileiro, sobretudo no movimento do modernismo que acompanha as vanguardas europeias, ele busca pelo seu lugar ao sol. Ele busca mostrar a sua obra para o mundo como uma obra criativa, uma obra autoral, uma obra inovadora, mas que também está em consonância e em conformidade com os movimentos artísticos vistos ao redor do globo, perfeito? É um movimento de exportação e de incursão dentro da própria cultura que a gente vai ver o tempo todo nesse bate-volta, Brasil recebendo influências e criando a sua própria obra, beleza? Bom, o modernismo que a gente vai estudar hoje é o da segunda geração, a da geração de 1930. E para a gente entender uma arte, para a gente entender uma obra, um autor, a gente tem que entender seu tempo. Perfeito? Sei que eu já falei isso várias vezes, mas é sempre importante. Nesse momento, o mundo está passando por uma onda de totalitarismo. Acaba a Primeira Guerra Mundial em 1919 e o mundo ainda não se recuperou completamente. Vários governos totalitários são vistos ao redor do mundo, várias ditaduras, sobretudo, e aqui no Brasil não é diferente. Em 1930, não sei se vocês ainda se lembram, né? Ou se já foi abordado, ou se ainda vai ser, a gente vai ver a Era Vargas, que é quando Getúlio Vargas toma o poder num golpe e começa o seu primeiro governo ditatorial, que vai durar até 45. Beleza? Enfim, aqui no Brasil, como a gente tem um governo ditatorial, um governo autoritário, a gente vai ver na poesia uma fuga dessa realidade. A gente vai ver questionamentos, a gente vai ver um regionalismo muito forte, a gente vai ver uma incursão na cultura e no povo para justificar, ou melhor, para compensar essa conduta do governo que era tão impositiva frente a seu povo, beleza? Para que a gente possa dar início, a gente tem que observar algumas características, beleza? Para a gente abrir a nossa aula, a gente tem que entender esse momento na literatura também. Nesse momento, a gente teve já a Semana de Arte Moderna, desse cartaz aqui maravilhoso, e a gente também teve o boom e a repercussão do modernismo enquanto um novo estilo. A gente já teve correntes a favor, a gente já teve correntes contrárias, e agora a gente vai ver a consolidação dessa corrente. E, ó, por como eu estou falando que o modernismo tem a segunda geração, a que venceu foi a favor, beleza? Certo. Posto isso, a gente tem que entender que os temas da primeira geração modernista, o universalismo, a brasilidade, o regionalismo, a inovação, eles vão ser consolidados e eles vão ser amadurecidos. Essa segunda geração abre o repertório do modernismo para outros campos. Fala de outros amores, de outras versões de amor, de outras visões da mulher, de visões do homem. A gente vai começar a estudar autoras, finalmente, coisas que a gente praticamente não viu até então. A gente vai observar uma incursão dentro do Brasil de uma maneira muito mais natural. Não vai ser só um retrato dos esquecidos, não vai ser só um retrato dos não favorecidos. Vai ser a vida vista por eles
a vida deles vistas de minha Nossa Senhora, por outrem, e a gente vai poder viver outros ambientes no Brasil, outros ambientes na nossa literatura que até então não eram tão explorados com tanta densidade. Perfeito? Na prosa, a gente vai ter alguns nomes de muito peso, de muito conhecimento popular. Como eu mencionei, o século XX é o que mais se aproxima do nosso, XXI, por razão óbvia. A gente vai ter muito mais contato com essas obras do que a gente tinha com as outras obras de outros estilos, em outros momentos. Perfeito? São obras que muitos de vocês talvez tenham tido contato, talvez tenham lido, fora do ambiente escolar, fora do ambiente educacional. Certo? São obras que são, de certa forma, contemporâneas nossas e que nos tocam de outras maneiras, que não a maneira somente educacional. Perfeito? Para ilustrar, eu tenho aqui alguns nomes que foram importantes nesse momento, que eu vou botar aqui a capa dessas obras, que são o José Américo de Almeida, com a obra A Bagaceira, que é a primeira obra dessa segunda geração modernista, mas que ainda não estabelece por si só a quebra. Ela ainda, por ser em prosa, ela ainda traz resquícios da primeira geração modernista. Ele vai falar das secas, vai falar dos retirantes, vai falar de como que o ambiente era permeado de pessoas e o que essas pessoas faziam em meio à seca, como que elas eram impactadas, o que elas tinham como solução, como que elas se viravam. A gente vai ter uma das obras mais famosas desse período, e talvez do século XX brasileiro, do Graciliano Ramos, que é Vidas Secas, que acontece em 38. Como o nome sugere, em Vidas Secas, ele vai tratar da seca e das vidas que permeiam esse ambiente. Tal qual a primeira obra que eu acabei de citar, em 38, Graciliano Ramos vai estabelecer uma visão freudiana, que tem bastante contato nesse momento da nossa arte, com o sertanejo, com o povo do sertão. O nome Vidas Secas não se refere somente à seca temporal, climática. Ela também fala como que essa secura atravessa os indivíduos e transforma eles em objetos de seu cenário, como que eles são afetados, que eles retratam e refletem a secura e a dificuldade, as agruras de viver naquela época, naquele lugar, sem o menor amparo de Deus ou do governo, talvez, e como que essas humanidades são transformadas pela secura do ambiente, pela secura do trato com eles. É um ambiente de muita dificuldade, de muito distanciamento afetivo e social. Perfeito? Além deles, a gente vai ter Raquel de Queiroz, primeira mulher que eu estou citando, talvez, né? Com a obra O 15, que também retrata um pouco desse cenário. A gente vai ter José Lins do Rego, um menino de engenho, que trata de um outro interior, trata de um interior um pouco mais rural, mais fazendeiro do que o sertão, por exemplo. E a gente vai ter também um dos nossos mais famosos autores do século XX, que é Jorge Amado, que vai ser bastante lembrado pela sua principal obra, que é Capitães da Areia. Por que principal obra? Porque, para esse momento, o que eu quero ressaltar aqui não é a Gabriela Carella, por exemplo. Não é a Dona Flor e seus dois maridos, por exemplo. É Capitães da Areia por quê? Porque retrata aqueles esquecidos. Retrata como que eles são, como que eles vivem, as hierarquias de poder que tem no trapiche dos Capitães de Areia, como que eles lidam com a sociedade, como que a figura do Robin Hood vai ser incorporada à nossa cultura, como que a gente vai retratar os marginalizados da nossa sociedade, como que a gente vai entender por que eles são marginalizados, como que eles vivem sabendo disso. É uma visão que não mascara essas pessoas que são esquecidas, que são maltratadas. É a visão que retrata o que eles têm de bom e de ruim e como que eles foram parar nessa situação. Perfeito? Na poesia, que é o que a gente pode ler aqui por conta do nosso tempo e do nosso espaço, a gente vai ver o florescer de uma poesia muito rica, numa incursão para dentro do próprio ser humano, para dentro do próprio autor. Eu sei que eu já repeti várias vezes a palavra incursão, mas é importante que ela seja estabelecida porque, nesse momento, a nossa poesia vai ter bastante influências do realismo para retratar a nossa realidade socioeconômica, a nossa realidade cultural. Ela vai ser sempre uma tônica bastante presente nessas obras, e também do romantismo, porque tem uma ingressão, olha eu de novo, uma ingressão muito forte nos sentimentos do autor, nos sentimentos do eu lírico. A gente vai ver declarações, desabafos, a gente vai ver uma predominância do conteúdo frente à forma.
Há ainda sonetos, há ainda versos que rimam, versos metrificados, mas são bem mais raros. Os versos são mais livres, são brancos, ou seja, versos sem muita rima, e que estabelecem que nesse momento não se importar tanto e um olhar não tão mais preocupado com a forma, como a gente viu, por exemplo, no parnasianismo, e muito mais com o conteúdo, como que esse conteúdo dialoga com a psicanálise, como que ele dialoga com a cultura, com a realidade política, socioeconômica do país e até do mundo, muitas vezes. Nesse momento a gente vai ver brilhar algumas figuras que são um cara pouco conhecido, que é Carlos Drummond de Andrade, em que ele sim marca o início desse estilo, né? A obra Alguma Poesia, de 1930, por isso Geração de 30, vou escrever aqui, ela vai abrir e inaugurar esse novo olhar, essa maturação do primeira geração, e vai estabelecer uma tônica, um padrão que vai ser seguido de alguma forma por muitos desses poetas e dessas poetas. Ademais do Carlos Drummond de Andrade, a gente vai ver a brilhante Cecília Meirelles, que se destaca muito pela sua obra Batuque, Samba e Macumba, aqui, e essa aqui é a Festa das Letras, que ainda são da década de 30. A gente vai ver essa geração figurando até mais ou menos 45, 44, que é quando já vem uma nova geração. Mas antes disso, a gente também vai ter Mário Quintana, também conhecido como poeta das coisas simples, que vai muito ao encontro do que a gente via antigamente, que era uma poesia de conceitos abertos, conceitos grandiosos, conceitos filosóficos. Aqui a gente vai conseguir tirar a arte de outras coisas. A gente vai ver a poesia no que uma outra concepção da palavra, no que tange observar as coisas e extrair delas algum tipo de reflexão artística, muito mais calcada na reflexão do que no próprio objeto que vai observado por essa reflexão. Desculpa o gaguejo. Certo? A gente vai ver a poesia como essência, como observar o mundo através de um outro olhar. É muito parecido com o que a gente tem hoje como conceito de poesia internalizado. É muito mais sobre o que está sendo pensado e muito menos sobre o que está sendo mostrado. Perfeito? A gente vai ver também Murilo Mendes, que também estabelece um regionalismo bastante forte na obra Bumba, Meu Poeta, e na obra Poemas, ambas de 1930, e um cara também pouco famoso, que é Vinícius de Moraes. A sua primeira obra nesse estilo vai ser Caminho para a Distância, que ela é publicada em 1933. E é com ele que eu gostaria de inaugurar a nossa leitura de hoje, com uma das obras mais famosas dele, que se não a mais famosa, que é o Soneto de Fidelidade. Ah, professor, mas tem muitas obras, muitas músicas que eu gosto. Rosa de Hiroshima, brilhantemente musicada na voz do Ney Matogrosso. Ah, Eu Sei Que Vou Te Amar, as parcerias dele com o Tom Jobim são muito famosas. Eu sei, todas essas vocês conhecem, eu não preciso adentrar tanto agora. Eu vou trabalhar com o Soneto de Fidelidade, que dentre as obras que não foi musicada, é uma das mais famosas. E que é importante que a gente reflita sobre ela para entender como que o nome soneto estar presente no título vai refletir que, obviamente trata-se de um soneto. Dois, que o fato dele ser um soneto vai representar um tipo de formato que ele quer evidenciar. E três, que já que eu estou chamando de soneto é porque as outras obras não têm um rigor formal tão grande, ao ponto de eu chamar uma que tem pelo seu nome. Perfeito? E aqui vai.